Olá, pessoal, tudo bem? Dando continuidade aos nossos estudos da cultura helenística, sempre lembrando que a cultura helenística é uma mistura da cultura grega com a cultura oriental. E na cultura grega é mais relativo à questão da filosofia e na cultura oriental mais relativa à filosofia e à religião. Elas se misturam e assim se tornam dentro do Império Macedônico, através de Alexandre o Grande, a cultura helenística se torna uma mistura de várias culturas, ok? E tem, como nos tempos de Alexandre o Grande, em meados do século III a.C., no ano 300 a.C., tem como principal polo cultural a Alexandria, uma cidade no Egito que existe até hoje. Então, Alexandria, o próprio nome, é uma homenagem a Alexandre o Grande, e era um polo cultural onde vários intelectuais se reuniam e tinha um local muito importante chamado Biblioteca de Alexandria, que foi reforçada durante um tempo a antiguidade, depois foi muito valorizada por Alexandre o Grande e depois da queda do Alexandre o Grande, depois que ele faleceu, né, melhor dizendo, houve um incêndio nessa biblioteca, onde se perdeu várias produções culturais, vários textos muito valiosos, que até agora se desconhece qual o motivo desse incêndio. Ok? Então, nós vamos refletir um pouquinho sobre isso, sobre a importância da biblioteca num mundo que não existia internet e que o centro cultural de pesquisa era uma biblioteca. Olha só aí na página 23. Na cidade de Nínive, capital do império, ele, Assurbanipal III, organizou uma grande biblioteca que chegou a abrigar 25 mil placas. Ou seja, pessoal, essas placas eram placas com textos, registros, ok? Embora essa biblioteca fosse, antes de mais nada, um arquivo, Assurbanipal tinha aspirações universais. Além de profecias, fórmulas de encantamento e hinos sagrados, encomendou também peças literárias escritas nas diversas línguas da Mesopotâmia: o assírio, o sumério, o acádio, o ugarítico e o aramaico, dentre outras. São várias línguas, né? Ao que parece, a biblioteca era altamente organizada. As placas, componentes de uma mesma obra, eram reunidas num bloco, no qual se punha um rótulo identificador do conteúdo. Aliás, quem estuda a biblioteconomia estuda muito essa questão da primeira grande biblioteca da antiguidade. Ok? Havia também um catálogo registrando os títulos das obras e o número das placas de que cada uma era composta. Outros arquivos e bibliotecas espalhados pela Mesopotâmia exibiam níveis igualmente elevados de organização. Havia repositórios em que as placas eram guardadas em cestas numeradas, com os títulos gravados nas bordas da argila para facilitar a identificação. É mais ou menos o que a gente... mais ou menos não. É o que a gente encontra hoje dentro da biblioteca, né? Tudo catalogado, cada seção de romance, literatura, ou seja, cada gênero literário a gente separado para que melhore, para que otimize, melhor dizendo, e seja mais fácil a identificação de um determinado título que a gente quer ler, quer acessar. Levando-se em conta a antiguidade desses escritos, o número dos que chegaram até nós é impressionante. Só a biblioteca de Assurbanipal, do Império Assírio, né, há mais 20 mil fragmentos conservados no Museu Britânico. Ou seja, são valiosos, né, são grandes escritos que valem muito, tem um valor histórico impensável. Então, Assurbanipal, que formou essa primeira biblioteca dentro do governo da Síria, né, e
ele valorizava muito o pensamento intelectual. Foi assim que acabou fazendo de Alexandria, né, mais uma vez, uma homenagem ao Alexandre o Grande, um grande polo cultural. Aliás, o Alexandre o Grande se aproveitou muito dessa produção cultural do Império Assírio, ou seja, ele não destruiu a cultura dos povos que ele ia conquistando. Muito pelo contrário, ele se mostrava, ele respeitava muito a cultura dos lugares aonde ele acabava dominando, inclusive colocando seus próprios representantes, os governantes, nesses próprios lugares. Não colocava alguém da equipe dele, colocava alguém do próprio local para governar em nome dele, mostrando total respeito à cultura daquele lugar. Olha só, pessoal, no cotidiano, no decorrer desse capítulo, estudamos algumas informações sobre as bibliotecas e a importância delas para a humanidade. Tratamos das bibliotecas de Alexandria e Nínive, apresentando o Real Gabinete, essa biblioteca de Alexandria, da Alexandre o Grande, e Nínive de Assurbanipal, ok? Apresentamos o Real Gabinete Português da Leitura, no Rio de Janeiro, a Biblioteca Nacional de Praga e a Biblioteca Municipal de Sturm. Na atualidade, há muitas iniciativas de criação de bibliotecas em lugares inusitados. O objetivo é levar conhecimento e lazer para as populações que não têm o hábito de frequentar livrarias ou bibliotecas formais. Olha só os exemplos ao lado. Nós temos o ônibus biblioteca, nós temos aqui aqueles carrinhos, aqueles suportes de bicicleta que levam à biblioteca. Nós temos também, dentro do metrô, alguns casos, né, algumas estações que disponibiliza livros, levando a cultura, levando conhecimento para as pessoas que passam tão rápido dentro do trem, dentro do metrô, né? Ou seja, então nós vemos aos poucos uma difusão do conhecimento. E a biblioteca sempre foi um principal ponto dessa difusão de conhecimento. É claro que hoje nós temos a internet, né? Mas geralmente a internet nos faz a gente pesquisar algo muito rápido, não ficamos muito tempo dentro de uma página. Então a biblioteca sempre foi um grande polo cultural. Eu quero, dentro da live, da gente poder fazer uma visita virtual dentro das grandes bibliotecas mundiais, para ver como é que era valorizado a cultura e como a engenharia, melhor dizendo, a arquitetura desses locais acabavam fazendo com que as pessoas fossem estimuladas a ler o livro, a consumir o livro, né? Consumir não só o alimento para o corpo, mas também um alimento intelectual, mental. É importante também. Faz parte do crescimento de nós como seres humanos. Então, a gente vai finalizando aqui a questão do Império Macedônio, a questão da cultura helenística, como ela se disseminou, qual é a importância dela, a mistura, né, da cultura grega com a oriental. Então, vocês dão uma lida, pessoal, nesse capítulo, tá? Nós vamos fazer atividades sobre esse capítulo e aí vocês trazem também as suas dúvidas para as nossas lives, ok? Então, pessoal, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!